Opa, e aí pessoal, beleza? Então hoje estou aqui para mais um vídeo, vou mostrar para vocês algo importante na motoca. Então tá aqui a Meteor 350 e hoje nós vamos falar da corrente. Então vou mostrar para vocês aqui alguns cuidados básicos que a gente tem que ter com a corrente. Uns cuidados que eu não estou tendo ultimamente devido à falta de tempo. Eu rodei com ela na chuva e olha só, a corrente dela começou a enferrujar, tá vendo? E já tem um tempinho já, ó, que eu não ajusto a corrente, então ela tá bamba. Então eu vou mostrar no vídeo hoje aí o ajuste da corrente, como é que a gente faz o aperto e também como que eu limpo essa corrente. A motoca tá meia suja, tá? Vocês olharem aqui, ó, tá bem suja, bem empoeirada, tomou chuva, mas eu não vou lavá-la hoje porque olha o céu como é que tá. Vai chover daqui a pouco. Então, se eu lavar a moto, vai chover, eu vou ter que sair com ela de novo e aí vai sujar de novo. Então, vamos cuidar só da corrente por hoje. Vamos lá? Então, pessoal, para eu começar a destravar essa corrente, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar uma chave de fenda nesse parafuso aqui, ó, para eu poder segurar. E aqui eu venho com uma chave número 24 e eu tenho que afrouxar essa porca aqui, ó. Tá vendo? Se eu não tiver um apoio lá, o que acontece? O eixo gira todo e a porca não destrava, ok? Então, eu tenho que vir aqui, coloco a chave, seguro a chave de fenda do lado de cá e aí eu consigo girar aquela porca ali e afrouxar um pouco o eixo. Precisa fazer um pouquinho de força, porque quando eu troquei o pneu dela, o rapaz apertou bem, mas só um pouquinho, depois ele fica mais tranquilo. Agora que já soltou aqui, ó, eu posso vir, tirar minha chave de fenda, ok? E aí eu consigo girá-la sem problema nenhum. Então vou dar apenas algumas voltas aqui, tá? Não precisa soltar muito. Só o suficiente para afrouxar o eixo aqui, tá bom? Bom, aqui acho que já é o suficiente. Vamos para o próximo passo. Bom, o próximo passo que eu vou fazer agora é apertar a corrente. Uma coisa muito importante também é saber quando que você precisa ajustar a corrente da moto. Então, se a gente olhar aqui, ó, vai mostrar. Não sei se está focando. Enfim, a folga da corrente tem que estar entre 25 e 30 milímetros. O que que isso significa? A folga da corrente aqui, ó, do ponto mais alto ao ponto mais baixo dela, tem que estar entre 25 e 30 milímetros. Então, vamos ver aqui. Vou mostrar como que mede. A minha corrente já está ajustada, tá? Eu estou gravando esse vídeo de ajuste da corrente depois que eu ajustei a corrente, porque eu tinha esquecido de gravar antes. Mas aí vamos ver como é que tá. Como é que eu faço? Eu coloco a trena aqui, ok? Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Eu levanto ela até o ponto mais alto e travo. Então ali é o ponto zero, ok? E aí eu abaixo ela até o ponto mais baixo. Aí se você olhar ali, ó, tá certinho em 25 milímetros, ou 2,5 centímetros, ok? Se você abaixar ela aqui, ó, então primeiro você levanta, trava ela, e aí depois na hora que você baixar, se tiver com mais que 30 milímetros,
significa que sua corrente está bamba. Se estiver com menos do que 25 milímetros, significa que sua corrente está muito apertada. Então é assim que você vai saber quando que você precisa ajustar a corrente da sua Meteor. O que eu vou precisar para apertar a corrente? De uma chave Allen, número 6. Okay? Vou botar aqui na minha mão. E eu vou apertar 1/4 de volta desse lado e 1/4 de volta do outro. Se eu pegar aqui, ó, meu parafuso está totalmente para baixo, tá vendo? Então, para eu girar 1/4 de volta, eu tenho que trazer ele para cá. Eu tenho que fazer esse movimento de torção, ok? Então, eu venho aqui e giro 1/4 de volta. Tudo bem? Vou fazer o mesmo do outro lado. Tá aqui. Agora, ó, meu parafuso, ele está totalmente para o lado, então eu tenho que levar ele para essa direção, que vai ser 1/4 de volta. Então eu apertei 1/4 de volta. Vamos checar como é que ficou a corrente. Tá vendo que ela já está mais firme? Agora eu vou girar a roda. Tá vendo? Firminha. Aí, tem alguns pontos que ela fica mais bamba. Tá vendo? Mas ela tá bem melhor do que ela estava antes. Tava totalmente frouxa. Possivelmente minha corrente pode estar um pouco empenada. Ok? Porque em um momento ela tá muito rígida e outros momentos aqui ela fica mais frouxa. Então pode ser que a corrente esteja empenada. Ok? Mas é melhor do que ficar andando com a corrente totalmente bamba. É isso. Eu demorei muito tempo para vir fazer o ajuste dela. Mas ó, tá vendo que ela tá firme? Então é isso, eu não vou apertar mais. Agora para conferir se o aperto tá certo, eu tenho marcações aqui, ó. Não deve estar dando para ver direito porque tá muito sujo. Mas eu tenho uns tracinhos aqui, ó, que eles têm que estar igual dos dois lados. Então se eu olhar aqui, ó, eu tenho um 3, não vai estar para ver. Tá aqui, ó, tá vendo um 3. E o tracinho dele tá logo em cima dessa marquinha aqui. Ok? Então eu vou lá do outro lado para conferir se está igual. Então desse lado aqui também, ó, eu tenho um 3 ali. Não sei se vai dar para ver. E o tracinho dele tá bem um pouquinho para frente dessa marquinha aqui. Então quer dizer que tá aí na mesma posição. É bem chatinho ficar olhando isso, tá? Por isso que eu sempre giro 1/4 de volta de um lado e 1/4 de volta no outro, que aí a chance de você desalinhar o pneu aí é menor. Feito isso, o próximo passo agora é apertar a corrente. A corrente não, né? A corrente já foi apertada, é voltar a apertar essa porca aqui. Ok? Tem que tomar cuidado também, que tem hora que você está girando aqui e o seu eixo está girando lá do outro lado. Então fica sempre acompanhando do outro lado também, para ver se o seu eixo não vai começar a girar. Se ele começar a girar, você tem que colocar a chave de fenda lá. Para evitar que isso aconteça. Lá do outro lado já começou a girar. Então, vou pegar minha chavinha de fenda, colocá-la aqui. Para eu dar o último aperto. É isso, pessoal. Corrente ajustada. Agora vamos partir para o passo de lavá-la. Prosseguindo, o que eu uso para lavar minha corrente? Uso uma escovinha dessa aqui, é uma mão na roda, tá? Recomendo aí todo mundo usar. Antigamente usava uma escova de dente, era um trabalhão. Esse aqui facilitou a vida. Eu uso esse produto aqui, tá?
Tem gente que fala aí que prefere o H7 e tal, também é um produto bom. Da próxima vez eu vou comprar o H7, mas por enquanto eu estou usando esse aqui, porque eu já estou com ele aqui tem tempo. Eu tenho que acabar com ele. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho e vou espirrando na corrente, ok? Então espirro nela toda, espero um pouquinho, depois venho com a escovinha e vou esfregando. Vamos lá. Deixa eu só achar onde que está o elo da corrente aqui. Tá aqui, que aí eu sei quando vai dar uma volta inteira. Então, tô o elo aqui. E aí, vou passando esse produto. Tô passando muito, tá? Porque tem muito tempo que eu não lavo a corrente. Então, vou usar esse trem aqui sem dó. Ainda mais porque tá tudo enferrujado, pegou chuva. Na graxa aqui que eu uso para lubrificar a corrente deve estar cheio de areia e sujeira por causa da chuva que eu peguei. E agora eu espero aí. Espero um pouquinho. E daqui a pouco eu venho com a escovinha. Agora, só para falar para vocês o que eu uso para lubrificar a corrente. Motul C2, tá? É um mão na roda, produto muito bom. Vocês podem olhar aqui, não sei se vocês conseguiram ver. Ó, olha só pela minha mão, tá cheio de graxa, tá vendo que eu mexi na corrente? Por quê? Mesmo com a chuva, a lubrificação costuma ficar aqui. Tem certos tipos de óleo que você usa, quando pega a primeira água, sai tudo e a corrente fica rodando seca. O Motul não, esse Motul C2 aqui, ele permanece a lubrificação na corrente mesmo após você andar na água aí na chuva. Então é um negócio bom. Então agora, vamos lá esfregar a corrente. Deixa eu achar primeiro o elo aqui. Que aí eu vou saber quando eu esfreguei ela toda, quando der uma volta completa. Aqui. Começando daqui então. Eu vou fazendo força tanto para lá quanto para cá, para limpar do lado de cá também. Tem gente que gosta de fazer isso com a moto rodando, tá? Liga a moto aqui, ó, põe a primeirinha nela e deixa aqui a roda girando. Só que isso é perigoso, tá? Porque qualquer coisinha aqui que puxar a sua mão, se não soltar direito, seu dedão pode agarrar em algum lugar aí e se machucar. E eu participava do grupo de WhatsApp aí, que tinha um cara que perdeu a ponta do dedão aqui limpando a corrente. Então, tava limpando, eu acho que, não sei se ele tava com essa escovinha aqui, ou se ele tava secando alguma coisa do tipo. Eu sei que a mão dele agarrou aí na corrente e aí foi lá e tirou a ponta do dedão dele. Então fiquem espertos, tá? É melhor ter um pouquinho mais de trabalho do que você aí sofrer um acidente e possivelmente aí ser prejudicado, né, no trabalho e etc. Bom, deu a volta completa. Agora eu vou fazendo assim também. Você precisa fazer desse jeito? Não. Faz do jeito que você quiser aí. É o jeito que eu faço. Tá certo ou tá errado, eu não sei. Só sei que eu faço isso e a corrente fica limpa. Enfim. Tá aí. Agora vou mandar uma água aqui para enxaguar. E aí para enxaguar, eu enxago com água e aí eu ligo a moto e deixo a primeira rodando e vou passando água na corrente para escorrer esse caldo aí. Espero secar um pouquinho depois, venho com uma flanelinha, seco a corrente mais ou menos e depois que ela tá seca eu venho e lubrifico. Vamos lá. Bom pessoal, e aí para eu acabar de lavar, vou usar a mangueira aqui para enxaguar. Uma toca tá ligada aqui, vou levantar o descanso central, ligar a ignição dela, bota a primeirinha
E aí tá girando. Vem agora e só mando água em tudo. E aí vai saindo esse caldo preto aí, ó. Não sei se tá dando pra ver na câmera. E é a sujeira que estava grudada nela juntamente com a graxa, né? Enfim, acho que já tá bom já. Agora eu deixo rodando mais um pouquinho, só para sair o excesso de água da corrente. Eita, a mangueira ligada aqui. Dá uma aceleradinha nela. Só para fazer barulho mesmo, é brincadeira, mas é para tirar o excesso de água da corrente. E é isso. Agora, só secar a corrente e aplicar o lubrificante. Tem uma flanela velha aqui que eu uso para secar. Então, opa, tá de primeira. Vou colocar no ponto morto. E aí eu só venho aqui secando a corrente. Bem melhor do que estava antes, bem mais limpinho. Pode observar. Depois eu filmar mais próximo aqui para vocês verem. Acho que a graxa saiu toda, alguns pontos de ferrugem ainda permanecem. Mas é porque aqui em Minas é uma região de muito minério também. E minério é um veneno para a corrente, enferruja mesmo. Enfim, talvez eu não tenha esfregado ela direito aqui, mas em vista do que estava, tá ótimo. Então, corrente seca, agora é só passar o motor. Então, tá aqui, ajeitar antes de usar. E, deixa eu ver. Eu acho que essa corrente ficou muito apertada, ó. Olha o barulho. Não estou gostando. Enfim, vou terminar de girar ela aqui. Tô achando que eu vou ter que desapertar ela um pouquinho. Vamos ver. E é isso mesmo, ela tá bem apertada. Vamos ver se dá pra escutar aqui o barulhinho. Ó, tá vendo? Enfim, vou parar o vídeo por aqui. O processo vai ser o mesmo, eu só vou soltar o parafuso. Eu tinha colocado 1/4 de volta, né? Eu vou voltar, afrouxar ela 1/8 em cada lado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o like aí se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, aí eu sinto muito. Acho que tem a opção do dislike aí, né? Então vocês clicam no dislike aí se vocês não gostaram. E é isso, galera. Valeu e até mais. Se vocês gostaram, mais uma vez, clica aí no like. Curta, compartilhe com os amigos. E é isso aí. Um abraço, até mais. Pessoal, voltando aqui. O moto tá ok agora. Realmente, estava muito apertada a corrente. Eu afrouxei ali 1/8 de volta de cada lado. E agora aquele barulho cessou. Então, tá de boa. Eu acho incrível, porque o povo fala que precisa dos índios aí para fazer a dança da chuva, né? Mas é mentira, tá? Só precisa de algum maluco com a moto
que pode mandar limpar qualquer coisa nela. Eu nem lavei, só limpei a corrente. Olha o céu como é que tá ali. Tá preto, mano. Vai cair um pé d'água. Enfim. Faz o seguinte, quando tiver tendo seca aí no Brasil, tiver racionamento de água, esses trem, põe todo mundo para lavar a moto, que rapidinho volta a chover. É isso aí, valeu, até mais.